estou vendo você citar várias coisas sobre recrutamento, e eu tive recentemente numa reunião na Secretaria de Educação com o pessoal da segurança da inteligência. Eles têm uma agência que reúne todas as inteligências de todas as instituições e para trabalhar junto. E eles estavam falando sobre aquela questão de massacre em escola. Os grupos começaram a se reunir em grupos que surgiram, já existiam grupos de pessoas que compartilhavam crimes assim para estudo. Eram pessoas curiosas que estavam interessadas em crimes, aí eles iam lá, viam os autos, fotos e ficava naquela investigação online lá. Tem umas décadas, começou a entrar muito adolescente nesses grupos e o interesse deles era somente ver foto de gente morta. Os adultos saíram, ficaram os adolescentes. Esse pessoal vai para a Deep Web e começa a se organizar lá. E o recrutamento é justamente com esse perfil que você falou. Adolescentes que estão sozinhos, que a família não tem muita força, que sofre bullying na escola, que quando está no jogo lá no MMO, o pessoal fica falando coisas de misoginia e outras coisas, e ele, isso é legal, eu concordo com isso. E várias outras falas que o senso moral de qualquer um apita, para ele não. Aí eles vão lá, começam a conversar e começam a recrutar esse pessoal. E eles têm grupos organizados que ficam discutindo e planejando ataques em escolas. Mas aí você quer perguntar se isso é seita? Como é que você... assim, são coisas de seita. Recrutamento de seita. Vai pegar o perfil desse pessoal para fazer coisa errada. Como é que você leva uma pessoa de um ponto a outro, a um extremo desse, seja em seita ou não? Inclusive, isso me faz pensar, assim, oficialmente não é uma seita, até porque não é um movimento religioso a princípio, a não ser que tenha algum subgrupo desses aí que professa crenças religiosas específicas, esquisitas, diferentes, mas uma boa parte do que a gente sabe dessa literatura de seitas e coisas assim, vem de uma outra área, que é o estudo de terrorismo. Aí conversa mais proximamente com o que você está dizendo. Quando a gente estuda, por exemplo, as estratégias de conversão e de desconversão, uma parte desses estudos vem inspirado pelas estratégias de conversão e desconversão a terrorismo. Tem pouca coisa no Brasil, né? Porque, pelo menos por enquanto, a gente tem muito pouca tradição nessa lástima, mas tem muita literatura gringa sobre essas estratégias e tal, e ressoa com o que você está dizendo. E ressoa com essas estratégias de conversão e até com as estratégias de desconversão. Então, muito do que a gente recomenda e trabalha com a ideia de desconversão a seitas vem desses trabalhos de terrorismo. O mecanismo é o mesmo porque a gente está tratando da mesma base, que é o ser humano, né? Os mesmos vieses, a mesma necessidade de atenção, de acolhimento, a mesma vulnerabilidade de aceitar crenças por motivos emocionais para depois racionalizar, tudo isso é o ser humano. Então, em qualquer lugar, na política, no terrorismo, nas seitas, se alguém pegar isso e usar, ele consegue, ele tem uma taxa de sucesso bem razoável. Léo, você tá falando sobre toda essa questão até de terrorismo agora. Como que é o movimento de lavagem cerebral que acontece dentro desses locais? Porque eu fico pensando, para você chegar como uma pessoa fragilizada, vulnerável dentro de um grupo, buscando um acolhimento, buscando uma identidade, e você deixar de ser, de repente, uma pessoa inocente, inocente criminalmente falando, inclusive, e você fazer essa conversão de ideia para que a pessoa cometa um crime, destrua um templo religioso, mate uma pessoa, se exploda em algumas situações. Como que é essa lavagem cerebral para que essa conversão aconteça de uma forma tão radical, cara? A primeira coisa que a gente considera nessas áreas de estudo é
que lavagem cerebral não é uma ideia legal para a gente assumir, porque dá a impressão de que a pessoa é passiva. Dá a impressão que a pessoa sentou lá e aquilo foi jogado em cima dela e ela foi só absorvendo e de repente ela estava fazendo. O que a gente percebe é que, seja voluntariamente ou involuntariamente, as duas coisas ao mesmo tempo, a pessoa é um agente ativo do processo dela, tanto de conversão quanto de desconversão. Ela é uma parte daquele todo ali, né? Tanto que a gente sabe, por exemplo, que tem algumas pessoas que têm um limiar maior e outras que têm um limiar menor para tolerar essas incompatibilidades, sabe? É muito comum, por exemplo, aquilo que eu tinha comentado, do love bombing ser bem poderoso no começo, todo mundo te abraça, te acha muito legal, e aí no momento em que você está convertido, você está seguro ali dentro, todo mundo sabe que você já é um deles, o love bombing em muitos desses grupos para. Simplesmente cessa. E tem algumas pessoas que, por uma série de características até de personalidade, elas nem ligam, tipo, elas nem percebem, elas vão na onda ali. E tem gente que imediatamente vai falar, ué, mudou aqui, agora eles estão dando atenção pro novato ali. Aí a pessoa começa muitas vezes a atinar que aquilo era uma estratégia, né, que ele não era importante de verdade. Então o que eu quero dizer? Que a gente pode substituir essa ideia da lavagem cerebral pela ideia de que todo mundo é um agente ativo, ainda que a pessoa seja vítima, tá? Não estou passando pano pro líder que manipula. Muitas vezes essas pessoas são vítimas mesmo. O que eu estou dizendo é que ela não só fica parada lá absorvendo, né? Tem todo esse processo de racionalizar as coisas, de uma tolerância maior ou menor a certas coisas. Tem a questão da ameaça, que acontece muitas vezes, e as pessoas... Eu já encontrei pessoas dentro de grupos que não saem porque elas sabem demais, então ela fica com medo, se eu sair, o que eles vão fazer comigo? Se a gente juntar tudo isso, a gente percebe que isso abre portas para um líder manipulador fazer a pessoa caminhar desse estado de inocência que você comentou, né, essa inocência inicial, para atos extremos. Isso pode ser feito de várias formas, a depender dessas características da pessoa também, porque às vezes, sei lá, a pessoa foi convidada dentro do grupo, desses, vamos pensar na internet aí, como você está dizendo, a pessoa já está tendo ideias meio radicais ali, e o potencial recrutador já está observando que a pessoa já está no nível adiantado de crenças complicadas, né? Então já não precisa fazer muito preâmbulo, a pessoa já está assim, um empurrãozinho, a pessoa já foi, né? Só que o que eu observei em muitos desses grupos é que as pessoas, de fato, a maioria delas chega desse jeito que você falou, inocentes, vamos chamar assim, provisoriamente. E aí, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes rola um processo que eu chamei de espiral ascendente de complexidade. O nome é esquisito, mas a ideia é relativamente simples. O que eu observei nesses grupos ao longo de vários anos lá dentro é que dessas pessoas aí ditas inocentes, elas não são apresentadas as ideias mais radicais logo de cara. Sabe? Eles não chegam no primeiro dia falando que alienígenas vão buscá-las e de que o resto da humanidade vai morrer e que isso é bom. Sabe? Isso não é dito no primeiro dia. Elas primeiro são apresentadas a ideias bem simples e intuitivas, e essa ideia é acompanhada de uma verificação prática, de uma experiência que a pessoa vai sentir como se estivesse validando aquela ideia. E só quando aquela primeira ideia estiver bastante assimilada e intuitiva, eles apresentam uma outra ideia, que é só um pouquinho mais esquisita que a anterior, mas não muito. E aí eles apresentam uma experiência que valida. Na hora que essa estiver naturalizada, eles apresentam outra um pouquinho mais complexa, esquisita, e uma experiência que valida. E quando chega lá em cima, a pessoa já passou por essa escadinha de dessensibilização cognitiva tão lentamente, que quando você apresenta a ideia mais esquisita, ele fala, não, eu já esperava por isso, eu achei que era isso mesmo. Vou dar um exemplo, para não ficar muito abstrato. Sucessivas, né? Ixi, a gente tem um monte de exemplo disso aí. Que tem, né? Dentro do ocultismo eles dividem em graus, e aí você vai passando, e tem seitas que às vezes você chega num grau maior e eles falam assim, o nosso fundador, ele é equivalente a Jesus. Sim. Então chega nesse patamar de maluquice. E pode acontecer aquilo, né, que você estava falando, né, de terrorismo, e chega lá no último grau e fala, ó, o máximo aqui é você morrer. E aí o cara fala, não, eu já esperava. Porque ele já passou por essa dessensibilização cognitiva até chegar lá em cima. E eu acompanhei isso dentro de alguns grupos, sabe? Não de terrorismo, mas da questão religiosa, né? Das crenças mais contra-intuitivas, mais esquisitonas, se vocês puderem imaginar.